louvamos, agradecemos o nome do Senhor. Agora estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Fiquemos em pé. Nós vamos ler Marcos, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado para todos sempre. Aleluia, obrigada Deus, obrigada Pai por estarmos aqui e poder ouvir a sua palavra. Deus nos dá chance. Nós temos um tempo. Esse tempo acaba. Tem o começo, o meio e o fim. Cada um tem um tempo. Deus dá um tempo para cada um. E nós temos que aproveitar. Por isso estamos aqui ouvindo a sua palavra, porque Deus deu esse tempo aqui que nós viéssemos aqui para ouvir, amém? Capítulo 4 de Marcos, o versículo 26. Amém? Aleluia. A parábola da semente. E dizia o reino de Deus, é assim como se um homem lançasse semente à terra, então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Pode sentar. Glorificado seja o nosso Deus. Amém, amém, aleluia. Jesus, um homem que viveu no meio de nós, o próprio Deus se fez homem no meio de nós e viveu andando com todos os tipos de pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas, andou com o pobre, com o rico. Ele tocou nos leprosos, nos impuros. Ele não rejeitou ninguém. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus e não julgar pelas aparências. E Jesus, ele andava nos lugares e ele pregava e falava ao povo por parábolas. Então, sempre que ele estava no meio das pessoas, ele contava alguma coisa, ele ia pregar, falar, e tudo que ele queria dizer é sobre o reino dos céus. Hoje foi falado do reino dos céus aqui. Então confirmou essa palavra. Deus espera que nós estejamos lá no reino de Deus. Mas para que você esteja lá, você tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar. Porque se não aceitar, não tem como Deus te acolher. Não tem como você chegar lá e dizer: ah, mas em teu nome eu preguei, em teu nome. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nós temos que ser fiéis a Deus, fiéis à obra de Deus. E aí, o que Deus fazia? Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e dizia da sua doutrina. Então ele caminhava, andava, as pessoas desesperadas, muitas vezes, sabiam que ele fazia milagres. Então procuravam Jesus para que curasse, salvasse, libertasse. Jesus estava andando e às vezes alguém tocava-lhe. Só de tocar no seu manto já ficava curado. E Jesus percebia. Jesus percebeu que dele saiu virtude. Então ele andando ali no meio do povo, uma mulher que já havia 12 anos de uma hemorragia, ela dizia assim: não, se eu somente tocar nas suas vestes eu ficarei curada. Isso é ter fé, isso é acreditar, é crer em Cristo Jesus. E aí quando ela teve essa oportunidade, ela viu Jesus, ela seguiu e foi atrás dele.
Deus quer que você o procure, você tem que ir atrás dele. Não adianta ficar só pedindo e não procurar. Você tem que procurar ele. Jesus está à sua espera, de braços abertos, te esperando. Porque Deus te ouve. Ele te ouve, só que você também tem que fazer a sua parte. E aí quando essa mulher chegou próxima a Jesus, tocou nas suas vestes, ela ficou instantaneamente curada. E Jesus, percebendo, parou e falou: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, tem tanta gente aqui que te toca. Ele falou assim: não, alguém me tocou de um jeito diferente. Eu senti que virtude saiu de mim. E aí a mulher que estava ali e tocou nas suas vestes, ela era considerada impura. E então ela sabia que se ela tocasse no Jesus, ela ia deixar ele impuro. Mas era um pensamento dela. Porque Jesus é puro, Jesus é luz, Jesus que cura, ele que nos purifica. Não é a gente que vai tornar Jesus impuro, é Ele que vai nos tornar puros. Amém. E aí essa mulher disse a ele: Senhor, eu tinha uma hemorragia havia 12 anos e eu fiquei curada. E ele disse: vai, a tua fé te curou. Então todos nós aqui passamos por tribulações, por dificuldades, por coisas assim que só Deus mesmo vai colocar a mão para reverter a situação. Então esse ano para mim foi um ano de muita dificuldade, muita tribulação, que eu falei: Deus, é o Senhor que está nessa peleja. Quando eu já preguei sobre o rei Josafá, ele também estava numa situação tão difícil que ele falou assim: eu não tenho o que fazer, é Deus que vai fazer. Então Deus falou assim: não, essa peleja é minha, você vai lá, mas sou eu que vou lutar. E foi o que Deus fez por mim. Deus lutou por mim. Foi difícil, eu fiquei ali firme com Deus, eu não perdi a fé, eu continuei firme. Porque o inimigo, que é Satanás, ele ronda, ele fica rondando a quem possa pregar. Então ele vê a oportunidade que alguém está ali dando brecha, ele pega aquela pessoa, ele usa aquela pessoa para te prejudicar. Satanás, ele é dele esse mundo, pertence a ele. Então a gente que tem que decidir se você quer seguir o caminho de Deus ou o caminho de Satanás. Deus não obriga ninguém, não é nem por força nem por violência, é por sua própria vontade. Você tem que querer, você tem que falar: não, eu aceito, eu quero. Eu resolvi mudar a minha vida. Há 7 anos atrás eu decidi sair da idolatria, do lugar que ali eu estava vendo que não estava adiantando. Eu estava num lugar ali que não ficava só patinando. Então Deus tocou no meu coração. Eu falei: nossa, mas aqui não está certo. Falava uma coisa lá, a pessoa falava uma coisa, eu falei: não, mas na Bíblia está assim, você tem que seguir o que manda a palavra de Deus. Amém. O que é a palavra de Deus? São as leis que Deus deixou para nós seguirmos. Nós temos que seguir aqui o que está escrito. O povo de Deus costuma ser muito rebelde, não quer obedecer, quer fazer do seu jeito e acaba transgredindo as leis. Então quando o povo hebreu ficou 400 anos no deserto, foi porque eles desobedeceram a Deus. Eles estavam só na idolatria, procura de outros deuses que não existem. Então só existe um Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Isaac e Jacó. Só existe esse, não há outro Deus. E Deus mandou o seu único filho aqui nesse mundo, que foi Jesus, para que morresse por nós lá naquela cruz. Por que ele morreu por nós? Para perdoar os nossos pecados. Tudo aquilo que errado existiu antes de Cristo, na cruz foi anulado. O véu se rasgou, não precisava mais de intermediário, que o sacerdote tinha que ir lá pedir perdão dos pecados pelo povo, e aí matava o cordeiro, aspergia o sangue. Quando Jesus veio, ele que foi o cordeiro
vivo que desceu do céu, que morreu por nós. Ele foi mudo para o matadouro, não disse nada. Mas tudo isso Ele fez por amor a mim, por amor a você, para te salvar, para te libertar. E o que Jesus fez? Ele quis que nós fôssemos salvos, libertos do pecado, da idolatria, de tudo aquilo que não presta. E aí Ele veio para todos, Ele não veio só para um. Porque no Antigo Testamento eles falavam que eles estavam esperando um Salvador. Os judeus estavam esperando. Só que quando Jesus veio, esse libertador que veio para salvar toda a humanidade, que é Cristo Jesus. Então Jesus, ele andava nos lugares, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos. Às vezes a pessoa não precisava nem chegar perto. 10 leprosos viram Jesus e gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus vendo, falou assim: procura o sacerdote. Então eles nem questionaram, já voltaram no caminho, eles ficaram curados, ficaram limpos. Só um que voltou para agradecer. Que nós não sejamos ingratos, que nós possamos agradecer por tudo que Deus nos dá. Mesmo que você faz o pedido, Deus te ouve. E tem gente que fica anos e anos esperando. Mas será que é isso mesmo que Deus quer para a sua vida? Nós temos que saber qual que é a vontade de Deus. Que nós oramos: seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus que nós temos que fazer na nossa vida. E esse semeador aqui, a parábola da semente. O reino do céu é assim. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lançada. E ela vai ter que cair no solo. E esse solo tem que estar preparado. Quem já trabalha com agricultura sabe, né? A gente vai ter que preparar aquele solo, adubar, para que possa essa semente frutificar, crescer. E essa semente tem que ser uma semente boa, de qualidade. Você tem uma semente, você tem um pacote de semente, você vai lá, você compra. São vários tipos de semente, vários tamanhos. Sementes de legumes, frutas, verduras. É uma sementinha. Só que se ela ficar num pacotinho ali, não vai acontecer nada. Ela não vai ficar, não vai crescer, não vai fazer nada. Nós somos uma semente. E essa semente também tem que ser lançada ao solo. Tem que estar firmada em Cristo Jesus. Cristo é a videira. Nós temos que estar ligados a essa videira, porque se nós sairmos dessa videira, nós somos os seus ramos. Os seus ramos, se forem cortados e você largar lá, vai morrer. Então nós não podemos ficar longe de Cristo, não podemos nos afastar de Cristo. Então por isso que muitas pessoas padecem, ficam doentes por falta de conhecimento. Porque nós não temos só doença física, nós também temos doenças espirituais. Então tem gente que tem uma doença espiritual, ela vai no médico, não acha nada, só que o problema dela é espiritual. E isso só quem pode libertar é Cristo Jesus. É só Cristo. Então Jesus, quando Ele esteve no meio de nós, Ele fez o possível para andar com os discípulos, ensinar. E quando Ele estava subindo aos céus, eles ficaram atônitos, ficaram espantados, porque viram Jesus subindo. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, lança a semente, lança a palavra de Deus na vida das pessoas, pregai o Evangelho. E aquele que crer, aquele que for batizado, será salvo. Quem vai ser salvo? Só aquele que crê e for batizado. Está na Bíblia. O próprio Jesus que disse isso.
Jesus, antes dele começar o ministério dele, que ele já tinha 30 anos, ele chegou para João Batista, que João Batista batizava as pessoas, ele chegou e pediu para que João Batista o batizasse. João Batista disse: não sou eu que tenho que batizar, o Senhor que teria que me batizar, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Só que Jesus disse: não, cumpra-se isso. E o próprio Jesus desceu as águas e foi batizado. O Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus. Deus disse: esse é meu filho amado. Somos filhos amados de Deus. Deus nos ama, nos quer salvar, curar e libertar. Se o próprio Jesus foi batizado, por que eu não posso ser batizado? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo Jesus. Temos que ter o coração de Cristo. Quando Samuel se rebelou contra Deus, não quis mais ouvir o que o profeta falava, o profeta Samuel estava falando para ele: espera que eu vou fazer as ofertas. Então ele teria que queimar as ofertas. Só que o rei Saul não quis esperar ele mesmo, foi lá e queimou as ofertas. Ofereceu as ofertas para Deus, só que ele não estava autorizado. Deus não gostou dessa ação que ele fez. Então o profeta Samuel falou para ele: o Espírito Santo de Deus vai se retirar de você. E Deus já escolheu um outro homem segundo o coração dele, que é o rei Davi. Então, se a gente obedecer a Deus, os seus mandamentos, ouvir a sua palavra, estar atento e colocar ela lá no seu coração, essa semente que é a palavra de Deus, ela vai frutificar no seu coração. Ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai germinar. Então essa semente aqui, que o semeador lança, que é o pregador, ele vai lançar essa semente. Então ela vai ser lançada ali na terra. E aí esse semeador aqui, ele vai lá. O que ele faz? Ele planta, ele espera. Ele vai dormir dia após dia. Ele vai lá olhar, ver se está crescendo, se começou a brotar, se saiu alguma coisa. Só que alguém já parou para pensar de como que nasce essa semente, como que cresce, o que acontece? É Deus que faz isso. É só Deus que pode tocar no seu coração. Deixe-se tocar por Deus como eu fui tocada. Eu fui tocada por Deus. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu sou feliz porque eu amo Jesus, porque eu sirvo a Jesus. Eu sou escolhida de Deus. Ele quer que eu vá, Ele quer que eu fale, Ele quer que eu faça. Eu vou, eu obedeço, porque eu estou aqui para obedecer a ordem de Deus. Quando Deus escolheu os seus reis, o povo queria um rei. E aí Deus escolheu Saul, depois foi Davi, Salomão. Então eles, muitas vezes, eram bem-sucedidos. Por quê? Porque eles escutavam, ouviam a orientação de Deus. Quando eles queriam fazer do jeito deles, não pedir orientação, dava errado. Nossa vida tem que ser assim também, pedir orientação para Deus. Tudo que você for fazer, ore, peça para Deus: Deus, eu posso fazer isso? Ora, jejua, faz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. Esse ano para mim foi difícil. Eu falava: Deus, não é possível, será que vai acontecer isso? Não é possível. E a causa da justiça ali. E ali, um ano, deu quase 2 anos. Aquela causa na justiça, uma hora acontecia uma coisa, outra hora acontecia outra. Contratei um advogado, o advogado perdeu o prazo 2 vezes. Ele falou assim: misericórdia, como que pode? Então, teve uma hora que eu pensei assim: não tem outra questão a não ser
Deus que colocou a mão naquele processo, fez o advogado perder. Por quê? Porque a honra não seria para o advogado, a honra seria para Deus. Essa honra, tudo que aconteceu comigo, e essa vitória que eu tive foi para a honra e glória de Deus. Porque essa peleja foi de Deus. E eu estava ali, firme, confiante, com fé, orando sempre, não desistindo. Mas essa peleja foi Deus que fez. Então as minhas orações eram assim: tudo isso é necessário que aconteça para que a honra e a glória de Deus seja revelada. Ela foi revelada. Ela foi revelada. É Deus. Agora vamos falar assim: nossa, mas por que você mudou de religião? Na realidade, não existe religião, existe Deus. Nós temos um Deus. O que a gente tem aqui é Cristo Jesus. Nós estamos aqui honrando a Deus, estamos cultuando a Deus, estamos glorificando a Deus eterno. É isso que nós estamos fazendo. Se Deus não quisesse que fizesse culto para Ele, não teria pedido para fazer um templo. Na época de Moisés, fizeram um templo do jeito deles. Deus foi dando as orientações: faz assim, assim, deu as cores das vestimentas, os sacerdotes, ele separou os levitas, separou pessoas para que ornamentassem, né, fizessem costuras, as vestimentas dos sacerdotes, das cortinas, os adornos lá, a arca. Deus foi orientando. E aí ele falava, tinha hora para fazer aquilo. A nuvem de Deus estava sobre eles, naquele deserto. Durante o dia ajudava ele com refrigério e à noite iluminava. E esquentava, porque no deserto é muito frio. Só que quando Deus aparecia ali, naquela tenda, ele dizia: não, ninguém pode entrar. A hora que Deus ia aparecer ali, ninguém podia entrar. Quem entrasse, morreria. E teve gente que entrou e acabou morrendo. Então a glória de Deus estava naquele lugar, e a glória de Deus também está aqui, porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, Ele está aqui, Ele pode estar lá no Japão, na China, em todos os lugares do mundo. Por isso que nós oramos. Muitas vezes eu falo assim: eu não posso estar aí, mas Jesus pode. É Ele que está lá, é Ele que está cuidando. Jesus livrou a minha família da doença da Covid. Quase morreu 3 da família, todos com Covid. Meu irmão teve que fazer transplante de fígado. Ano passado ficou ruim de novo, mas eu estava ali, ó, firme. Porque a vitória era para Deus, a honra e glória para Deus. Ele apenas estava me usando para que eu fosse lá fazer a obra dele. O que Deus faz? Ele precisa da gente. Ele precisa do nosso auxílio. Mas quem faz a obra, quem opera, é Deus. É Deus que opera. Então essa semente aqui que foi lançada, lança ali. Mas quem vai trabalhar, ou desenvolver, fazer germinar, brotar, crescer, é Deus. É Deus que faz isso. Não tem explicação. Não tem como a gente tentar descobrir o que Ele quer. Eles podem até fazer uma filmagem ali, né? Mostrar depois como que começa a crescer. Depois a gente vê, nossa, olha como que fica a flor, como cresce, nasce. Isso é obra de Deus, obra divina. Como que se forma um ser humano no ventre? É Deus, é Deus. Agora tem gente que fala: não existe Deus, não existe religião. Azar dele, se ele prefere ficar com Satanás, fique, pode ficar. Eu prefiro ficar com Deus vivo. Porque o nosso Deus é vivo, não é o Deus morto, não é Deus de gesso, não é Deus de madeira, porque aquilo lá não existe. Aquilo lá não faz nada. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. O meu Deus é o Deus vivo de Israel, que fez os céus e a terra, e tudo que nela há. E Deus sabia que
Deus quis que você estivesse aqui. Você é uma obra linda de Deus, você é uma obra viva de Deus. E Ele quer te salvar. Se a gente está falando, está pregando, é porque eu me preocupo com a salvação da alma. Eu me preocupo com a alma. Porque isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Isso aqui é um corpo, ele fica doente. Ninguém sabe quem vai primeiro. Pode ser que seja eu, ou pode ser uma pessoa mais velha, mais nova, ninguém sabe. Porque o tempo é de Deus. É Ele, a gente tem um tempo determinado aqui. Deus dá um tempo para a gente pensar, para decidir se você quer aceitar Jesus ou não. Só que às vezes a pessoa, ela só lembra de Deus na hora da dificuldade, na hora da doença, do acidente. Aí ela lembra, ai meu Deus, aí fala. Mas antes, às vezes, não está nem aí. Só quer as coisas do mundo, os prazeres da vida, do mundo. Eu já participei de coisas do mundo. Eu ia em discoteca, participava de outras coisas. Só que hoje para mim não tem graça mais. Isso aí para mim não faz mais sentido. Para que eu quero isso? Vai trazer alguma edificação para a minha alma? Eu vou crescer espiritualmente? Nós temos que fazer as nossas coisas, trabalhar, né? Um trabalho honesto, estudar, que precisa, né? O professor precisa sempre estar estudando. Nós podemos também passear, pode, não tem problema algum. Só que a gente tem que pôr sempre Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. Eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. E Deus me honra. Deus tem feito tantas coisas na minha vida, tantos milagres, que só a gente, quem está comigo para saber mesmo o que é. Eu fui curada de glaucoma. Eu tinha glaucoma em 2016, eu fiz exame e deu glaucoma. Precisei usar colírio, apesar que eu precisava comprar. Mas depois eu comecei a fazer outros exames, já não dava mais. O último exame que eu fiz, o médico falou assim: você não tem glaucoma. Isso aí é incurável. É uma doença progressiva, ela deixa a pessoa cega. Pelo exame, o exame ele é palpável, a gente faz ultrassom ali, tira foto lá do olho, né, da retina. E aí eu vi ali naquele exame ali o globo ocular, em volta tudo preto. Onde estava preto ali é o lugar onde a gente não enxerga, que começa a gente perder visão lateral. Não tem mais nada, fui curada, Deus me curou. Por que eu não vou amar esse Deus e servir esse Deus? Eu tinha fibromialgia, eu tinha dores, toda hora, dor, tudo da cabeça, a ponta do dedo. Tudo que eu fazia eu já acordava com dor, não tenho mais. Não tenho mais, graças a Deus. Então tem coisa que a gente fala assim, essas dores, muitas são físicas, fora as espirituais que eu tive. Eu tinha depressão, eu não conseguia dar aula, não conseguia trabalhar. Quando eu precisava ir para a escola no domingo hoje, amanhã eu precisava ir, nossa, já começava a passar mal, ficava ruim, não ia, faltava. Mas hoje não, hoje eu vou. Dependendo, lógico, tem lugar que não dá mesmo, mas eu vou e eu consigo ficar lá, porque foi Deus que me libertou. Então, se a gente mostra para a pessoa, por que você está lá? Eu estou falando agora, por que eu estou ali? Pelos milagres que Deus fez, mas também eu amo a Deus não pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Mesmo Ele não tendo feito milagre, se não tivesse feito milagres na minha vida, eu ia continuar adorando a Ele do mesmo jeito. Então, o lugar onde eu tenho que ir, Deus mandou, vai. É para fazer? Faça. E Deus tem me usado para fazer a obra. E é por isso que eu estou aqui. Hoje Deus me consagrou a pastora, para a honra e glória de Jesus, de Deus, porque Ele precisa. Ele precisa. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem muita gente, mas tem gente que não quer.
Ah não, para quê? Ah, não posso fazer. Tem gente que prefere o mundo, tem gente que acha assim, que se ela se converter, né? Se converter é o quê? Você se voltar totalmente para Cristo. Ela não vai poder fazer mais nada. Só que tem gente que gosta de ficar no mundo, ficar bebendo, fumar, né? Fazer coisas que não devem. Isso daí está errado. Então, quando a pessoa se converte realmente, ela vai sentir nela aquilo que está errado, ela não vai conseguir fazer mais. Porque ela se converteu realmente para Cristo Jesus. E aí, o semeador que lançou essa semente, ele fica esperando, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então aqui a gente vai plantar a semente. E aí vai começar a crescer a erva, no caso aqui foi o milho que plantou aquela semente, então vai crescer a espiga. Então depois dessa espiga formada, vão ter várias sementes que vai poder plantar de novo. Mas para poder acontecer isso daí foi um processo. Não é plantou hoje, amanhã já está lá. Né? Criança que não tem paciência, quer tudo para ontem. Então a nossa vida também é assim, é um processo. É um processo. Então foram 7 anos de dedicação a Deus, à obra de Deus. Eu louvando, glorificando a Deus, pregando, fazendo visitas, orando, pagando preço. Muitas críticas, principalmente, mas continuei firme ali. Firme, e vou continuar. Porque não é fácil. Então tem um processo, tem um deserto, né? Vai ter as lutas, tribulações, as doenças. Tudo isso aí vai ser necessário para que Deus frutifique em nossa vida as obras que Ele quer que a gente faça. E aí, a gente vai evangelizar, vai levar a palavra. A evangelização é urgente. Então tem que fazer assim, vai lá, vai na casa da pessoa, visita, prega, fala a palavra, fala de Jesus para ela. Aí tem gente que não quer falar, então não adianta. Você tem que falar de Jesus, é só Jesus que vai curar, salvar e libertar a pessoa. É só ela, não existe outro caminho. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. Se não tivermos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, vai desmoronar. Uma casa feita na rocha, se vier um temporal, vai ficar firme. Se você põe na areia, vem a água ali, vai afundar ou vai embora. Acaba. Nossa vida espiritual é assim também. Temos que estar firmes com Cristo Jesus. Se não tivermos com Cristo, vai tudo por água abaixo. Tem gente que conseguiu tanta coisa na vida, só que depois perdeu. Perdeu porque não tem Cristo, não tem Jesus na sua vida. Agora aqueles que estão firmes, estão ali com Cristo Jesus, esse sim terá vitória. Amém. E aí, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então essa semente, ela vai criar uma maturidade. Mas você tem que perseverar, você tem que ficar firme ali, sabendo que aquilo lá vai crescer, vai dar alguma coisa. Então vai ter que ter paciência. É paciência, é com o tempo, aos poucos, no tempo de Deus. Sem pressa, sem correria. Tudo num determinado tempo. E aí, essa semente ela vai germinar. Ela vai crescer, ela vai amadurecer. E a hora que ela amadurecer, ela vai produzir os frutos. A hora que, quando tem a estação das flores, setembro, nós sabemos que vai ter aquelas flores ali, em algumas árvores. Então você sabe que ele vai dar o fruto. Através daquela flor, depois vai crescer um fruto. Cada um de um jeito, um maior, outro menor. Então você imagine, né, um abacate. Para a pessoa plantar um abacate, um caroço do abacate, depois vai nascer uma árvore que vai dar vários e vários. Então imagine o coco.
o tamanho que fica, né? Como que faz? E ainda tem água dentro. Água dentro, isso daí não é de Deus? É Deus que faz frutificar. Ele vai fazer brotar água viva dentro de você. Essa água viva em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa água para a nossa vida, para que a gente possa crescer, frutificar. E a ceifa é a hora da colheita, que é a sua vitória. Eu tive vitória, Deus me deu vitória. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, pela vitória que o Senhor deu na minha vida. Obrigada, graças a Deus, Jesus Cristo Salvador. Deus me deu a vitória. Eu venci em Cristo Jesus. Você também pode vencer. Se eu venci, Jesus disse, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vai vencer, mas tem que estar com Ele, tem que estar junto dele. Sozinho você não vence, não consegue nada, não faz nada. Sozinho a gente não é nada. Sozinho a gente não é nada. Aí Satanás, que ronda, fica ali, rodeando, para que você tenha um deslize. Aí a pessoa não quer ficar na igreja, não quer ficar na videira, não quer ficar grudada a Cristo. Aí começa a parar de vir, não vem, para, começa a morrer. Ela vai morrendo, até uma hora que se perde de vez. Infelizmente. Alguns dá tempo até de voltar, mas tem uns que não, infelizmente. Tem uns que não conseguem voltar. Então a gente que está aqui, firme na palavra de Deus, firme na igreja, ouvindo a palavra, a gente sabe realmente como que é, o que está acontecendo, o que faz você ter Cristo e o que faz você não ter. Todos vamos morrer, nós sabemos. Só que você que vai escolher se você quer morrer com Cristo para ir para a glória de Deus lá nos céus, ou você quer morrer para ir para o fogo eterno. Porque isso aqui acaba, isso aqui morre, mas nossa alma volta para Deus. Agora você tem sua escolha. É como a pastora Márcia falou, se aqui a pessoa sofre, se ela não aceitar Jesus, do lado de lá vai sofrer mais ainda, porque ela não aceitou Jesus. Temos que aceitar Jesus, temos que abrir o nosso coração. O nosso coração é o solo. Esse solo está fértil. Você está recebendo a palavra de Deus, você está deixando a palavra de Deus penetrar nele. Se você está deixando ele penetrar, abra seu coração e aceite Jesus. Aceite enquanto você pode. Ouça o que o Espírito Santo tem a te dizer. Deus está falando. É só você aceitar. Amém? Glória a Deus. Que seja louvado. Vamos ficar em pé.